Olá, no programa Diálogos de hoje, estamos recebendo Maria do Rosário Rodrigues. Rosário vai conversar conosco sobre a alimentação na estação da primavera. E para começar nosso programa, eu trago hoje para a gente uma frase que inclusive foi nos apresentada por Rosário, que é uma frase de São Francisco de Assis. Rosas desabrocham no jardim. Alegra-te. Elas são o sorriso do Criador. Essa frase é de São Francisco, nosso amado mestre, que muito nos inspira, principalmente no período da primavera, pois todos sabem que ele era altamente integrado à natureza e amante dos pássaros, do canto dos pássaros, dos bichinhos, das flores, enfim, de todos os seres vinculados à natureza. E é aí que a gente começa essa conversa, né, Rosário? Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada pelo convite. Esse assunto para mim é muito instigante, né? Principalmente começando aí com São Francisco. E quando você estava falando, eu fiquei pensando nessa alegria da primavera, né? Que é o sorriso, as flores representam o sorriso de Deus. E essa alegria, ela também vai passar para nós, porque nós também somos parte da natureza. Então, como é que é, né? Às vezes a gente pensa a primavera como algo que está lá do lado de fora, no jardim, mas na verdade o nosso organismo, ele sabe que nós estamos na primavera, né? É interessante que a gente tem o que a gente chama de relógio biológico, que é um conjunto de células, né, que está localizado no hipotálamo, e essas células, elas vão se comunicar com uma glândula chamada glândula pineal, e essa glândula secreta um hormônio que é muito conhecido, chama melatonina. E é curioso que esse hormônio vai contar para o nosso organismo que nós estamos na primavera. Então, assim, os durões, as pessoas, né, que mais assim, mais descrentes, não precisam pensar que a primavera está do lado de fora, ela está do lado de dentro, né? Isso é uma coisa linda, né? Ou seja, todo ano nessa estação nós temos a oportunidade de florescer. De florescer, né? De renovar, né? Um momento de renovação. E aí, para conversar sobre essa primavera, nós vamos pegar emprestado, né, o sistema chinês de pensamento, porque vai ser um encadeamento, né? Nós vamos ter uma energia, nós vamos começar pelo, assim, qual que é a energia que prepondera nessa primavera, né? Nós vamos ter aí o vento. Então, para a gente que mora numa cidade muito quente como a nossa, o vento refresca, né? É aquele que a gente sente, aquela brisa refrescando. Mas dentro do sistema chinês, o vento é uma energia que é como se fosse um sopro celeste que vem para fecundar a terra. E aí, se a gente for pensar no nosso sistema também, quando a gente está rezando, a gente pede o Espírito Santo para renovar a face da terra. Então, no pensamento chinês, esse vento ele vai ser representado por uma ave magnífica, igual nós aqui representamos por uma pomba, né? Então, nesse momento, há um sopro imaterial, um sopro invisível que perpassa esse vento mesmo que a gente sente. O frescor da primavera. É o frescor da primavera. E esse vento, ele vem para renovar a face da terra. E nessa renovação, todos serão renovados, porque a natureza está sendo renovada, né? Então a gente, por exemplo, se a gente olhar para um campo, para a vegetação, a gente vai ver que o verde começa a ficar mais verde. Seria essa? Então, seria a minha próxima pergunta. A primavera é uma estação plena de cores, não é? Isso. Enfim, tem todas as cores, porque as flores estão aí desabrochando, os insetos, né, nesse desabrochar também mais livres, enfim, as borboletas. Mas teria uma cor, então, que a gente poderia dizer que é a cor da primavera? Teria, que seria o verde. Né? É a cor predominante. Então, assim, como foi na estação passada o preto, agora a cor que vai predominar é o verde. E por isso a natureza vai ficar verdejante, né? Isso é muito bacana. E aí, qual que vai ser, então, o elemento, o que mais vai dizer desse momento vai ser a madeira. Porque a madeira é
o que está nas árvores, né? Se a gente for pensar, o dia da árvore é dia 21 de setembro, a primavera começa no dia 23. Então, o que significa a madeira? A madeira, ela significa a ascensão e a distribuição. Então, você tem, por exemplo, uma árvore, você pega uma plantinha, ela busca qualquer fresta para ela achar o raio do sol. Né? Ela sai atrás do sol. Todos os seres vivos buscam a luminosidade do sol, buscam a luz, o calor do sol. Isso, né, para poder ela metabolizar, fazer os processos lá necessários para ela viver. E aí ela distribui, então você tem um tronco, esse tronco se distribui em galhos que vão ter as flores, as folhas, as flores e posteriormente os frutos, né? Então, como esse elemento representa a primavera, qual que é o órgão do nosso corpo humano que é a madeira, que mais se parece? Isso, e que, portanto, vai ser um órgão, eu poderia dizer assim, um órgão de maior impacto, ou que eu vou ter mais cuidado com ele no período da primavera, seria isso? Porque ele vai estar trabalhando mais. Então, como ele vai estar sendo requisitado, porque como a proposta agora é a renovação, o meu organismo ele tem que trabalhar em prol dessa renovação. Então, qual que é o órgão que vai ser requisitado para meio que encabeçar esse processo? Vai ser o fígado. Então, o fígado ele é representado no sistema, né, da medicina chinesa com o elemento madeira. Deixa eu te perguntar, seguindo esse raciocínio, a gente pode dizer que as pessoas de alguma dificuldade em relação ao fígado, algum adoecimento, podem aparecer também na primavera? Sim, é um momento onde, se esse sistema já tiver adoecido, provavelmente nessa estação é que vai eclodir, né? Então, por exemplo, as grandes crises de pedra na vesícula, enfim, problemas, né, relacionados de maneira geral ao fígado vão estar aparecendo agora porque o órgão está doente e é um momento que ele precisa trabalhar mais. E se a gente não cuidar dele agora, ele vai, vamos imaginar que ele não está doente, mas ele não vai gerar o que precisa para depois vir a próxima estação. Pode ser que adoeça, que essa conta seja paga na próxima estação, né? Mas a ideia é de que agora é o momento onde a gente corre mais o risco de adoecer, tanto do fígado quanto da vesícula, porque o fígado é o órgão, mas a vesícula vai ser a víscera que ajuda o fígado, né? E aí o que acontece? Vamos pensar em que esse fígado se parece com a madeira, né? Do mesmo jeito que a madeira, ela tem a função de distribuição e ela tem inexoravelmente, ela busca ascensão, o fígado também vai fazer isso por nós. Então, o que o fígado faz? Ele distribui o sangue por todos os órgãos do organismo. Então, ele é o reservatório e o distribuidor. Então, na verdade, na sabedoria do órgão, né, no seu processo de auto-organização, ele é um grande administrador, ele é um grande estrategista, ele tem que planejar, né? E interessante você dizer isso, eu estou te ouvindo e pensando, a gente sempre acreditava que o coração distribuía o sangue, né? Na verdade, o coração ele impulsiona, né? O sangue, né? Mas essa distribuição, nessa perspectiva mais planejada, vamos dizer assim, passa pelo fígado. Passa pelo fígado, Tanto é que a gente vai falar que o fígado é o órgão mais importante para a mulher, né? Que está muito ligado à questão do útero também. Então, assim, você fala disso, é claro que todos os órgãos, eles trabalham integradamente, né? O coração tem né, essa importância aí, mas essa coisa que você voltou, a estratégia é do fígado, né? Então, o fígado ele tem que ser forte, ele busca ascender. Então, o que a gente... o que o fígado faz por nós, né? Ele é justamente como a madeira busca essa distribuição, essa expansão, o fígado também proporciona em nós, nos faculta essa possibilidade de nós também expandirmos e buscarmos, assim, nos ramificar pelo universo social
assim como a árvore se ramifica por meio dos seus galhos, né? Então nós também nos ramificamos, né? Assim, esse momento mesmo é uma ramificação, é uma expansão, né? É um período então de expansão, né? Assim como na natureza o desabrochar das flores é uma forma de expansão, né? Para o ser humano também, integrante dessa natureza, né, integrado a ela e vivendo as vibrações da primavera, é também um momento de expansão, ou seja, a gente tende a ficar um pouco extrovertido, né, mais buscando o seu lugar no mundo, disposto aos contatos sociais, né, a expressar os seus pensamentos, as suas ideias, enfim, florescer, seria isso? Com certeza, e assim, isso adiciona, né, o sol está voltando agora, então uma força aí, né, nós estamos saindo de um período do inverno, estamos entrando na força yang, né, que vai ter seu ápice lá no verão, né. E aí nós vamos pensar, além do fígado, vamos pensar um pouco então na vesícula, que é a ajudante do fígado, né? A vesícula, ela vai fazer, ela reserva a bile, essa bile vai processar a gordura, né? Só que a vesícula, eu acho interessante chamar a atenção que ela é a única víscera que tem o estatuto de órgão, porque ela é a única víscera que tem também uma função psicológica. Olha que interessante, né? Do mesmo jeito que o fígado, ele tem essa função de planejar, né? De ser um estrategista, a vesícula ela é responsável pelo julgamento e pela tomada de decisão. Então eu fico vendo assim, no Brasil nós temos assim, estratosférica estatística, né? De retirada da vesícula, e eu fico pensando que vai um pouquinho ali naquela víscera, uma capacidade também psicológica da pessoa. Sim. Então acho que a gente tem que pensar muito, assim, aproveitar, né, até esse momento aqui para entender que o órgão, ele não é mecânico, ele não está desvinculado da mente, do psiquismo, da afetividade. Então assim, por mais, né, que a gente vai ver que as emoções estão muito ligadas ao coração, mas também nós temos assim vários casos de depressão, que estão ligados ao fígado. Porque assim, se o sangue não flui, significa que a energia também não flui. E é isso que eu ia dizer para você, né? Quer dizer, então nesse momento está ligada a energia necessária, inclusive para florescer e para expandir, porque se não houver essa energia bem distribuída de uma maneira equilibrada no organismo, não é possível expandir. Exatamente. E é possível também, então, a gente se cuidar com uma alimentação específica para contribuir com o nosso fígado e a nossa vesícula, não é isso? Sim, com certeza. Mas isso nós vamos conversar daqui a pouco, no próximo bloco. Não saia daí, hein? Vamos ver como que através da nossa alimentação a gente pode contribuir aí com o fígado, com a vesícula e com o nosso organismo como um todo para expandir e florescer na primavera. É já já. Você passa a vida inteira fazendo escolhas. Algumas tão simples que são decididas em poucos minutos. Outras tão significativas que você precisa de dias, meses e até anos. São essas escolhas, grandes e pequenas, que ajudam a construir quem você é. E decidir onde vai estudar é uma das mais importantes. Vestibular Unileste. Provas 15 de novembro. Unileste. Escolha para a vida toda. Agora você pode assistir ao programa Roda Viva ao vivo no seu celular.
e participar de enquetes, acessar as melhores entrevistas, interagir com as redes sociais onde e quando você quiser. Baixe o aplicativo, disponível para iOS e Android. É grátis. É mais informação na palma da sua mão. Se preferir, você pode ver o programa ao vivo pelo YouTube. É só se inscrever no endereço www.youtube.com/Roda Viva. Estamos de volta com o programa Diálogos, hoje conversando com Maria do Rosário, que está falando com a gente sobre a primavera e como que o nosso corpo, nosso organismo vive essa primavera. E no bloco anterior, ela estava falando dos órgãos que são importantes neste período, ou que são mais solicitados, não é isso, Rosário? Sim, durante a primavera, e a importância de nós cuidarmos com atenção, com cuidado, com carinho desses órgãos, principalmente por meio da alimentação, que é o que nós vamos conversar agora. É isso mesmo, Rosário? É possível? No bloco anterior você estava falando um pouco da vesícula, do fígado e da importância desses órgãos, não somente na perspectiva orgânica, mas também com as influências mentais e emocionais desses órgãos. Sim. E como que eles são mais solicitados no período da primavera. O que a gente pode fazer, então, do ponto de vista alimentar, para ajudar o nosso organismo a florescer? Então, vamos ver, né? Porque aí a gente vai ter também uma questão importante que é do sentimento, né? Que a gente pode... Vamos pensar primeiro na questão alimentar. Então, já é um lugar comum, né? Assim, a gente sabe que a gente sobrecarrega, por exemplo, a vesícula quando a gente come muitos alimentos gordurosos. Porque se o trabalho dela é fazer justamente, né, essa faxina, produzir o detergente aí que vai, né, limpar essa gordura, então a gente agora deve diminuir a gordura. Então, assim, as pessoas costumam pensar que óleos vegetais pode tudo. Não, agora a gente tem que diminuir tudo. Tem que diminuir, claro, né, a gordura animal, que essa é realmente mais perniciosa, mas também a gente tem que diminuir os óleos vegetais. Então, se você fazia uma comida com uma colher de sopa, agora faz com uma colherzinha de chá, né? Tem aí a questão das drogas, né, que são muito nocivas, e as pessoas também costumam pensar que droga é só algo ilícito, né? Então, a gente tem aí as inocentes dipironas e paracetamóis, que são também lesivos. Então, o fígado não é legal a pessoa utilizar remédio, né? O remédio ele tem que ser muito bem, enfim, localizado e rápido, essa tomada. E virou meio que uma coisa cotidiana usar paracetamol, por exemplo, uma dor de cabeça. Isso. Aí virou quase piloto automático. Você trouxe uma coisa importante. Não se percebe esse tipo de medicamento como uma droga e que pode, inclusive, estar sobrecarregando o nosso fígado, né? E aí você faz o efeito inverso, porque você pega, por exemplo, os tendões. Os tendões são regidos pelo fígado. Você está com uma dor aqui no ombro, aí você toma um anti-inflamatório. Aí o que você fez? Você está lesando o órgão que pode reconstituir o seu tendão, que é justamente o seu tendão, ele está doendo justamente porque o seu fígado está com alguma deficiência, né? Então a gente acaba retardando o processo de cura, né, no caso. Então isso é o que não deve, né? Agora sim, então o que deve? Vamos pensar, se eu tenho que tonificar o meu órgão, então vamos imaginar, estou com o meu fígado bem legal, minha vesícula está legal, mas agora na primavera é meio que eu vou condicionar o meu fígado, eu vou tonificar. Então, se eu for tonificar, eu vou priorizar o sabor ácido, né? Então, nesse momento eu vou até fazer porque existe na medicina chinesa uma tipologia bem demarcada dos sabores. Eu não vou utilizar ela agora porque a gente não está diante de uma personalização dietética, então eu vou falar de uma forma mais corriqueira, o que a gente entende por ácido, por doce, enfim. Então, quando eu falo da gente carregar no sabor ácido, eu digo, a gente deve continuar com 5 sabores, então assim, a menos que um órgão nosso esteja doente, a gente deve comer doce, salgado, picante, azedo e amargo, né? Mas eu vou dar, então,
eu vou colocar uma ênfase ao sabor ácido. Isso, ao sabor ácido. Que seria, né? então, o sabor da primavera? É o sabor da primavera, é o sabor ácido, né? A gente às vezes até pensa que é o doce, mas não é, é o ácido. Porque é justamente o ácido que vai tonificar o fígado e a vesícula, né? Para ajudar aí nessa quebra de gordura, enfim. E aí, também ao falar em ácido, eu queria fazer algumas ressalvas aqui, porque às vezes eu escuto as pessoas falando assim: ah, eu comi tanto abacaxi que a minha boca estourou. Então, esse excesso de ácido também, ele não vai tonificar, né? Porque aí ele já vai estar, de certa forma, comprometendo talvez o estômago, algum outro órgão aí, ou mesmo, enfim, tem algum comprometimento, né? A questão do horário. Então, vamos imaginar, você podia tomar... Exemplos de alimentos ácidos. Você começou por esse caminho, você falou assim, quais são os sabores? Por exemplo, abacaxi, laranja, limão, tem muitas frutas que já têm essa acidez, né? Que são ácidas. A própria uva, você estava dizendo no início, que tem também acidez, a maçã tem acidez, né? Sim. Que outros alimentos, além das frutas, que têm essa acidez? Então, para mim, o elixir, para mim o alimento top é o iogurte, né? Então, eu ia colocar a questão do horário, porque o alimento ácido também não é bom a gente ingerir pela manhã, porque vamos pensar, você ficou de jejum, então se entra o que o ácido faz? O ácido corrói, né? Sim. Então, na verdade, não é bom a gente usar esse alimento ácido de manhã. Mas vamos pensar aí, depois do almoço lá, você vai fazer seu primeiro lanchinho, faça um iogurte e bata esse iogurte com 4 frutas que são top também nessa estação, que é a maçã, a pera, o pêssego e a cereja. Então você bate, vamos imaginar o iogurte com a pera. A pera é a fruta da primavera. Então, o que você fez? Você juntou um ácido com outro ácido, a gente sabe que menos com menos é mais, né? E aí você está tomando elixir, aquilo assim, tipo, é um remédio. Agora, tem que ser um iogurte de preferência feito por você, né? Porque assim, eu particularmente, eu acho muito difícil achar iogurte, assim, a gente acha muito bebida láctea, Sim. que é outra coisa, né? Já não é legal. Então, assim, vamos pensar, os ácidos, né? Aquele iogurte natural, aquele potinho que é branco, sem sabor, esse se aproximaria um pouco melhor? Esse se aproxima mais. Agora, de preferência, não é pegar ele na geladeira gelado e tomar gelado. De preferência, é isso que eu dilui, coloca uma fruta, bate no liquidificador, que você vai, de certa forma, mexer, né, com aquele... Dinamizar aquele alimento. E aí, ao dinamizar, ao fazer essa combinação, ao utilizar o horário correto, você está fazendo essa tonificação do fígado, tá? Se de manhã não é adequado alimento ácido, qual seria o melhor de jejum, assim, para amanhã? Qual seria o alimento ideal para o café da manhã na primavera? Por exemplo, hoje mesmo eu comi um pão de maçã verde. Eu fiz um pão de maçã verde. Então, eu comi um alimento ácido, mas que eu diluí a acidez dele. Então, vamos imaginar, se você pega... o que não seria bom, né? Não seria bom você pegar um café da manhã extremamente gorduroso. Então, vamos pensar lá os presuntos, as mussarelas, etc. Agora, se você pega, vamos pegar as frutas aí, você pega uma ameixa, a pessoa que gosta de comer fruta de manhã, tanto a ameixa quanto o figo, né? A ameixa in natura, ela é semiácida. Quando ela fica seca, ela fica doce. Sim. Então, a ameixa, as pessoas que gostam, né, assim, de comer uma fruta de manhã, né? Agora, para mim, quando você pergunta qual que seria o desjejum na primavera, seria nós tomarmos leite de arroz. O leite de arroz com o pão que a pessoa quiser, um pão bem mais para seco do que para, né, não é um pão gorduroso, muito doce. Agora na primavera não é momento de a gente ficar comendo muito doce, né? Então pegou, por exemplo, uma ameixa seca ou um figo seco. O figo seco também é perfeito para a primavera, né? E comeu ali com um leite de arroz e o seu pão ali que você quis comer, tá ótimo, né? Isso assim tá muito bom, né?
E aí, pensando, né, assim, que esse órgão tá bom. Agora, vamos pensar que vai ser 90% dos casos que o órgão não tá bom. Porque o fígado já está cansado, desgastado, porque a gente se alimenta, enfim, no nosso cotidiano de maneiras mais adversas, vamos dizer assim, né? O fígado, ele realmente, você falou a palavra, está cansado, a vesícula está sobrecarregada. Por quê? Porque a gente se alimenta mal, porque nós somos sedentários e porque nós vivemos, né, num estresse, né, muito, muito grande, né? A gente, enfim, a gente não vive num mosteiro, né? E ainda assim, quem vive em mosteiro tem estresse também, né? E aí, então, nós não vamos mais usar o sabor ácido. Nós vamos ter que fazer o quê? O que acontece com alguém que está muito cansado? Nós vamos ter que sedar o órgão. E aí, para sedar o órgão, nós vamos ter que usar um alimento doce, de sabor doce. Então, do mesmo jeito que eu fiz as ressalvas para o ácido, eu vou fazer as ressalvas para o doce também. Porque quando eu estou falando do então, doce... Deixa eu entender, se eu entrei nessa primavera, com esse horário de verão, e levantar de manhã está sendo um desgaste grande, eu me sinto cansada o dia inteiro, isso pode estar me dizendo que meu fígado e minha vesícula estão precisando aí de um suporte ou de serem sedados. Pode ser. Pode ser. Aí eu tenho que ficar atenta ao meu corpo e ao que ele me diz. Você tem que ver, por exemplo, a questão dos seus olhos, por exemplo, uma coisa bem indicativa, que é claro que não é 100%, mas é bem indicativa. Se você olha, porque o olho é a exterioridade do fígado. Você começa a ver pontinhos luminosos, pode saber, provavelmente, que você está com comprometimento no fígado. Então, nossa, minha vista está embaçada, assim, né? Está esquisita, estou vendo uns pontinhos. Ou a unha é o prolongamento do fígado. Se você vê que a sua unha está muito quebradiça, ou se você está tendo muito problema nos tendões, né? Que significa falta de flexibilidade, provavelmente também você está precisando. Então, provavelmente você não vai tonificar. Ou se vai tonificar, você vai fazer dessa forma que eu falei, diluída e potencializada, não da forma crua, né? Que aí vai ser lesivo, né? Então, nós vamos agora sedar o fígado. E aí, para sedar esse fígado, eu até fiz uma receitinha para nós. Opa, então, nós vamos encerrar hoje com uma receitinha que vai ajudar, então, a gente a atravessar a primavera de uma maneira mais feliz, vamos dizer assim, né? Mais equilibrada e harmoniosa. Qual que seria essa receitinha? Né? Vamos pensar, porque eu peguei uma frase do Confúcio, que ele diz assim: a gente precisa de comprar duas coisas, arroz e flores. Arroz porque a gente precisa viver, e flores porque a gente precisa ter motivos para viver. E eu achei essa frase também, junto com a de São Francisco, a cara da primavera, né? Porque o arroz, por mais que a gente coma ele com sal, mas o arroz é um alimento doce, né? Então ele é perfeito para o fígado, perfeito. Então, assim, comecem a inserir arroz no leite, nos bolos, enfim. Não fica comendo só arroz na hora do almoço, não. Então, eu fiz a receitinha pensando nisso, né? Então, a nossa receitinha é o seguinte: nós vamos pegar uma batedeira, porque como a energia agora é o vento, a batedeira permite que você aere um alimento, né? Então, nós vamos colocar ali 3 gemas, de preferência 3 gemas de ovo de galinha caipira, né? Porque tá uma vida mais manifesta ali do que no ovo de granja, mas pode ser ovo de granja também. E aí nós vamos bater aquelas gemas e colocar uma colher de margarina, porque a margarina, a gordura, vai ser o veículo para conduzir essa vida que está no núcleo desse ovo, né? Que é a cara mesmo da primavera. E aí, quando a gente tiver batido, nós vamos colocar, então, uma xícara de mel. Por que o mel? Porque o mel vai ser o açúcar das flores. Então, a gente vai estar comendo flor também, de alguma forma, né? Tá gostando disso? Ficou delícia. Eu fiz a receita, fica muito bom. E aí, depois que fez aquele creme, aí você vai colocar, então, uma xícara de farinha de arroz. Fez lá, né, acha que tá boa a consistência ali, enfim. Aí depois tirou da batedeira, vai adicionar delicadamente
3 claras em neve, aquelas claras lá das 3 gemas que provavelmente já batemos, né, anteriormente. Só isso, não vai pôr fermento químico, né? E aí vai colocar passar. Então, assim, é uma receita bacana para tonificar não, para sedar, né? E aí para lembrar a gente, né, essa doçura mesmo, né, da primavera, para lembrar, a gente vai estar comendo flores, né? E aí a gente vai estar participando um pouco da alegria de Deus também, né? Que é o sorriso lá do Criador, sorriso, né? Do Criador. Que bênção, Rosário! Nós encerramos hoje então com essa receita deliciosa. Me deu até vontade de fazer e saborear. E eu convido vocês a fazerem isso também. Além de saborear essa receita, saborear a alegria de andar vendo à volta o que está florescendo. Não só na natureza externa das árvores, das plantas, mas no seu coração, nas pessoas com quem você convive, né? E um tempo de cuidar melhor de você mesmo, né? É isso. Nós encerramos por hoje, com imensa gratidão a Rosário por estar conosco e trazer essa receita tão linda de primavera pra gente. Até semana que vem.